Agora vamos falar do infinitivo. Antes de eu falar do infinitivo, eu quero fazer um comentário aqui sobre uma dúvida do vídeo anterior de um aluno do Ao Vivo. Dúvida ótima, as dúvidas são sempre ótimas e construtivas. O aluno perguntou assim: Adriana, fale do chegar e do trazer. Veja, o chegar e o trazer, a gente está falando ainda, eu começo esse vídeo do infinitivo falando do particípio ainda, tá? Resolvendo aqui uma dúvida do particípio. O chegar e o trazer, a pergunta é, eles são verbos abundantes de particípio ou eles têm um único particípio? E aí? Responda-me. Qual é o particípio do chegar? Ele tinha chegado. Adriana, ele tem particípio irregular? Chego? Não. Não existe. Tá. Qual é o particípio do trazer? Ele tinha trazido. Adri, esse verbo, ele é abundante de particípio? Tipo, ele tem a forma trago? Não. Ele só tem a forma de particípio regular. Tá bom? Então, fica aí a dica, ó, esses dois verbos, chegar e trazer, eles não são abundantes de particípio, eles não têm as formas irregulares. Então, nada de dizer assim, eu tinha chego, ele foi trago. Existe trago? Sim, mas é o presente do indicativo, eu trago, tu trazes, ele traz. Isso é que existe. Não existe o particípio trago. Existe chego? Sim, o presente do indicativo, eu chego às 10. Mas não existe eu tinha chego. Então, essas formas, chego e trago, não existem no particípio. Tudo bem? Então, esses verbos não são abundantes de particípio. Agora, a gente vai falar do infinitivo. Então, vamos embora zerar para começar um novo vídeo. O infinitivo, tem muita coisa que cai em prova de infinitivo. E eu fico louca só em pensar que muita gente nem estuda as formas nominais do verbo. Tem gente que não estuda, fala, Adriana, eu perdi essa aula. Olha, isso cai muito, você vai ver, você vai treinar comigo já já. Eu trouxe várias questões para você treinar. Você vai ver que isso cai muito. E a teoria está aqui. Infinitivo, por exemplo, aparece nas questões em que se confundem o infinitivo e o futuro do subjuntivo. Quer ver? Se eu chego para você e falo assim, assim que chegar, avise-me. Esse chegar é infinitivo ou é futuro do subjuntivo? Ferrou, Adriana. Existe o infinitivo chegar e existe o futuro do subjuntivo, quando eu chegar. Como é que eu vou saber se é uma forma ou se é outra? É disso que a gente vai falar agora. A gente vai falar do infinitivo, a gente vai descobrir que existe o infinitivo impessoal e infinitivo pessoal, e a gente vai aprender a diferença do infinitivo para o futuro do subjuntivo, tá bom? Então vamos começar. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber é, existe o infinitivo pessoal, ó, eu vou devagar, porque a teoria é curta, mas é intensa. Eu vou devagar com ela. Ó, existe o infinitivo pessoal e o infinitivo impessoal. Tudo bem? Primeira coisa que você tem que saber é essa. Tá, o que é o impessoal? O impessoal, ele é chamado assim porque ele não tem pessoa. Escreva isso mesmo, para você entender, ó. É aquele que não tem pessoa. Ou seja, não tem sujeito. Ele é o nome do verbo. O infinitivo impessoal, então, o nome já diz impessoal, não tem pessoa. Muita gente conhece só esse infinitivo na vida. Muita gente acha que só existe esse, impessoal. Só que não. Existe o impessoal e o pessoal que você vai ver agora. O impessoal, então, é o mais conhecido, é o nome do verbo. Comer, rezar e amar. Impessoal. É o nome do verbo. Já o pessoal é aquele que a maioria não conhece, nem sabe que existe e que cai muito em concurso. O infinitivo pessoal, atenção, é aquele que tem pessoa. Ó, tem pessoa, por isso ele é chamado de pessoal. São conceitos básicos que vão resolver tua vida nas questões. Quando você fala pessoal, é porque ele tem pessoa. Adriana, como assim tem pessoa? Quer dizer que ele tem sujeito. Ele tem um sujeito. Sujeito é o responsável pela ação do verbo. Ele tem pessoa, ele tem sujeito.
Tá bom. Então, vamos ver agora que papo é esse de pessoal. O pessoal, então, é aquele que se conjuga. Pessoal é o que se conjuga. Ó, eu tô colocando vários conceitos aqui, ó. É o que tem pessoa, é o que tem sujeito, é o que se conjuga. Tô falando de várias maneiras a mesma coisa. Infinitivo pessoal tem pessoa, tem sujeito, ele se conjuga. Como assim, Adriana? Infinitivo pessoal se conjuga? É. Como é que eu faço para conjugar o infinitivo pessoal? É só colocar, e eu já te dei esse macete em vídeos anteriores, mas eu vou retomar. O infinitivo pessoal, na hora de conjugar, o macete é colocar o para antes do verbo. Para eu, o macete é colocar a preposição para antes do verbo. Infinitivo pessoal é aquele conjugado. E para conjugar, a gente usa um macete, é usar a preposição para antes do verbo. Tudo que você tem de saber, eu tô colocando neste slide. Tá bom. Então, vamos lá. Ó, para eu falar, para tu falares, para ele falar. Para nós falarmos, para vós falardes, para eles falarem. Então, você tá entendendo que isso aqui é o infinitivo pessoal? Pessoal, porque ele é conjugado. E isso é o contrário de impessoal. O impessoal é o que não é conjugado, é o nome do verbo. Ficou claro? Beleza. Então, já até aprendi a conjugar, Adri. É colocar a preposição para antes do verbo. Pronto, tá aqui conjugado. Tá bom. Agora olha pra mim. Não acabou, não. Não acabou, não. Eu vou crescendo aqui contigo. Presta atenção. Você já sabe a diferença entre infinitivo impessoal e pessoal? Tudo bem? Vai devagar comigo pra você não perder a sanidade. Ó, você já sabe que o impessoal é o nome do verbo. Comer, rezar e amar. E o pessoal é o conjugado. É aquele que eu conjugo colocando a preposição para eu amar, para tu amares, para ele amar. Tudo bem? Agora você vai saber mais uma coisa. Uma outra coisa que você tem que saber é que o infinitivo pessoal, que é o infinitivo conjugado, ele pode ser flexionado ou não. Como assim? Presta atenção. O infinitivo pessoal, ele pode ser flexionado e ele pode ser não flexionado. Adri, como assim? E para que eu tenho que saber isso? Você vai daqui a pouquinho treinar com questões comigo. Mas você vai ver que isso vai ser um salto lá nas questões de concordância verbal. Lá nas questões de orações, período composto. Saber que existe um infinitivo pessoal flexionado e não flexionado é importantíssimo para as provas. Existe o infinitivo pessoal flexionado e existe o não flexionado. Tudo bem? Tá, então, Adriana, quer dizer que ele pode ter flexão, desinência, ó. Infinitivo pessoal flexionado é o que tem desinência. É o que tem desinência, flexão. Exemplo, para passares em concurso é preciso estudo. Está vendo esse ES? Isso é a desinência. Beleza. Então, esse infinitivo, ele é... Qual é o nome dele todo? Ele é infinitivo. Pessoal ou impessoal? Pessoal, porque ele tem o sujeito tu. E é flexionado ou não? Flexionado, porque ele tem uma desinência. Então, o nome dele completo é infinitivo pessoal flexionado. Tá bom. Isso quer dizer, então, Adri, que existe o infinitivo pessoal não flexionado? É isso mesmo. É aquele que não se flexiona, que apresenta uma só forma para as 6 pessoas. Adriana, que papo é esse? Vou te mostrar. Você só vai saber se é pessoal ou impessoal na frase. Você só vai saber se é pessoal flexionado ou não flexionado também dentro da frase. Veja só esse último exemplo. Quando eu digo, ó, é importante que estudemos para passar em concurso, olhe para cá, esse passar. Olhe para ele agora, pare tudo e olhe para ele comigo, ó. Passar é o quê? Qual é o tempo do passar? Ah, Adri, é infinitivo. Tá bom. Só isso que você vai falar dele? Agora você sabe muito. Você não fala só infinitivo. O outro lá vai dizer infinitivo. Tchau. Você não. Você já sabe se é impessoal, se é flexionado ou se não é. Vamos lá. Esse infinitivo, o que mais você sabe dele? Esse infinitivo, ele é pessoal ou impessoal?
Acabei de te explicar. O impessoal é o que não tem pessoa. E o pessoal é o que tem pessoa, tem sujeito. Recupere esses conceitos que eu coloquei aqui em cima e olhe comigo para a última frase. É importante que estudemos para passar em concurso. Esse infinitivo, ele tem sujeito? Ele tem pessoa? Adriana, como é que eu vou saber? Lendo a frase, só lendo, você vai descobrir se ele tem pessoa ou não. Leia. É importante que estudemos. Qual é o sujeito de estudemos? Nós. Nós estudemos. O sujeito de estudemos é nós. Beleza. E qual é o sujeito de passar? Quem é que vai passar? É importante que estudemos para nós é que vamos passar no concurso. Seja bem-vindo ao infinitivo pessoal, porque ele tem pessoa, ele tem sujeito, não flexionado. Esse é top. Esse é para os fortes. Esse é para os fortes. Por que ele é para os fortes? Porque não é qualquer um que vai dizer que esse infinitivo tem sujeito. O outro lá vai dizer, isso é infinitivo. Sei lá, infinitivo impessoal. Você não, você vai dizer, ele é pessoal porque ele tem um sujeito na frase. E aí o outro lá vai dizer, mas por que ele não se flexionou? Por que ele não disse, é importante que estudemos para passarmos em concurso? Ué, porque o infinitivo ele tem essa liberdade. Ele pode se flexionar ou não. Entendeu? Então, nesse caso aí, sem flexão. O nome dele completo, nem todo infinitivo que tem, repita comigo uma frase que vai resolver esse vídeo, ó. Nem todo infinitivo que tem sujeito se flexiona. Ele pode ter sujeito e não se flexionar. Esse é o chamado infinitivo pessoal não flexionado. Entendeu? Você está aprendendo tudo de infinitivo, que é importante para concurso, neste vídeo. Não é fácil, infinitivo é papo para 4 horas. Se a gente fosse falar tudo em infinitivo, eu ficaria aqui contigo a tarde toda. Mas não. Você está aprendendo o que é necessário saber de conjugação do infinitivo. Então, vem comigo que não acabou, não. Ó, venha comigo para não perder a sanidade. Falei que ia ser curto, mas ia ser intenso. Vamos lá. O que eu já sei sobre infinitivo, Dri? Sei que existe o infinitivo impessoal e o pessoal. Show. Aprendi que o infinitivo impessoal, o nome já diz. Impessoal é o que não tem pessoa, não tem sujeito. Tipo, comer é bom. Quem vai comer? Alguém, não se sabe quem. Impessoal, tá. Aprendi que existe o pessoal, que é o que tem pessoa. O pessoal é o que se conjuga. Aprendi, inclusive, a conjugar infinitivo. Só colocar a preposição para antes do verbo. Para eu amar, para tu amares, para ele amar. Tá. Aprendi que o infinitivo pessoal, que é o infinitivo que tem pessoa, que tem sujeito, ele pode vir ou não flexionado. Flexionado é aquele que tem a desinência. Não flexionado é aquele que não tem a desinência. Tudo bem? E para fechar, o infinitivo impessoal. O infinitivo impessoal é aquele que não tem pessoa. Por isso o nome dele é impessoal. Ó. Impessoal, esse prefixo indica não, negação. Ou seja, não tem sujeito definido, determinado. O sujeito dele é indeterminado. Então, veja. É preciso acabar com a miséria no país. Aí eu vou te perguntar, esse acabar está em que tempo verbal? Ele está no infinitivo, tá? Ele está no infinitivo impessoal ou pessoal? Você já sabe isso tudo, ó. Impessoal é o que não tem pessoa. Pessoal é o que tem pessoa. Impessoal é o que não tem sujeito. Pessoal é o que tem sujeito. Esse aí tem sujeito ou não? Quem é que vai acabar com a miséria no país? Quem vai acabar? Quem acabar? Quem? Alguém. Qualquer um. Repare que quando a gente responde, a ideia é indefinida, indeterminada. Por isso, ele é o chamado infinitivo impessoal. Tudo bem? Fechou? Já sei o que é infinitivo impessoal. Já sei o que é infinitivo pessoal. Já sei que existe o pessoal flexionado e o não flexionado. O que mais pode complicar nas provas? Eu coloquei aqui um slide para você.
contrapondo infinitivo pessoal versus futuro do subjuntivo, que é a última pegadinha de prova que você tem que aprender do infinitivo. Quer ver? Antes de olhar para esse slide e fechar com ele, pense comigo. Vamos lá, olha só, vamos lá. Conjugue para mim o infinitivo pessoal do verbo amar. Como é que é o infinitivo pessoal do verbo amar? O amar, como é que é o infinitivo pessoal dele? Conjugue comigo, aproveite, vamos, vai. Infinitivo pessoal, como é que é? É aquele que a gente usa o para, né? Para eu amar, para tu amares, para ele amar. Beleza. Agora, conjugue comigo o futuro do subjuntivo do verbo amar. Lembra? O futuro do subjuntivo a gente já aprendeu. É aquele que a gente usa o quando antes do verbo. Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar. Amar, amares, amar. Caramba! As formas são idênticas. Então, a gente fecha essa teoria organizando isso para você. Nos verbos regulares, amar, comer, rezar, esses verbos regulares, eles têm um infinitivo pessoal idêntico ao futuro do subjuntivo. Idêntico. Como é que eu vou saber se é um ou se é outro? São idênticos, ó. O infinitivo pessoal, por exemplo, do verbo falar. Para eu falar, para tu falares, para ele falar. Para nós falarmos, falardes, falarem. Como é que é o futuro do subjuntivo do falar? Quando eu falar, quando tu falares, quando ele falar. Quando nós falarmos, beleza, tá bom. Então, são idênticas. Como é que eu vou resolver essa história? O macete é, olhe para mim, olhe para mim. Isso, essa coincidência só acontece com os verbos regulares. Os irregulares, não tem essa coincidência. Troque por um irregular. Troque o verbo da frase por um verbo irregular que eu escolho fazer ou fizer. Pode ser dizer ou disser, fazer ou fizer. Vou repetir. O macete é trocar por verbos que não tragam essa coincidência. E você vai ficar à vontade aí para escolher qual par você vai usar. Fazer ou fizer, dizer ou disser. Você pode, ó, trocar por um desses verbos, eles são verbos do macete, isso aqui é um macete. Se você trocar pelo fazer, você vai ver que o verbo vai estar no infinitivo. Se quando você fizer a troca, você trocar pelo fizer, você vai ver que ele está no futuro do subjuntivo. Mesma coisa vale para o dizer. Se quando você trocar for infinitivo, ó, couber o dizer, está no infinitivo. Se for disser, está no futuro do subjuntivo. Você não precisa usar os dois pares, você escolhe aí. Então, olha aqui, vamos lá. Ó, exemplo. Digamos que a banca te peça isso, ela te pergunte se o verbo da frase está no infinitivo ou no futuro do subjuntivo. Você vai ter de olhar para esses verbos e dizer se é infinitivo ou futuro do subjuntivo. Você acabou de ver que são idênticas as formas. Tá, como é que eu vou saber? Você pode usar o macete. Você pode até não usar o macete. Existe uma forma mais complexa de resolver isso daí, que é toda vez que vem com preposição é infinitivo. Toda vez que vem com conjunção é futuro do subjuntivo. Isso te ajuda. Te ajuda também. O que eu acabei de falar te ajuda. Vou repetir. Com preposição é infinitivo. Com conjunção é futuro do subjuntivo. Mas, como a gente ainda não estudou preposição e conjunção, eu não vou usar esse artifício. Eu vou usar o macete. Trocar pelo fazer e fizer. Ó. Então vai, troque pra mim. Ó, vou trocar o falares por fazer. É fazer ou fizer? É a fim de fazeres ou a fim de fizeres? Não, ia ficar a fim de fazer. Então, quando eu troco pelo fazer, dá pra ver que ele está no infinitivo. Não faria sentido dizer a fim de fizeres. A fim de fizer, entendeu? Ó, é assim que fazer ou assim que fizer? Assim que fizer. Então, é só usar o macete, ó. Troquei pelo fizer, então caiu a ficha. Tá no futuro do subjuntivo. Entendeu? Repito, você pode usar o macete do fazer, fizer ou dizer, disser. É só trocar por um desses verbos para ver se na troca foi o fazer, ó, a fim de fazer, eu vi então que o falares estava no infinitivo. Troquei pelo fizer, vi que está no futuro do subjuntivo. Tudo bem? Foi. Show. Para fechar.
Bora fechar o vídeo? Bora resolver essa questão da FGV? Banca top? Vamos? Então vem. Vem comigo. Olha isso, que louco. Olha o que a banca faz. Traz vários verbos sublinhados. E ela diz isso aqui. Ó. As formas verbais destacadas correspondem a formas de infinitivo ou de futuro do subjuntivo. Então, a banca já está batendo no seu ombro e dizendo assim, olha, meu bem, você sabia que há verbos que têm infinitivo e futuro do subjuntivo idênticos? O outro lá vai olhar para esse texto e vai dizer, tá tudo no infinitivo, termina em R. O outro lá vai dizer que é tudo infinitivo. Você não está mais nessa lama. Você vai dizer, peraí, pode ser infinitivo, pode ser futuro do subjuntivo. Como é que eu vou saber? Você quer a forma longa ou a forma curta? Vamos pela forma rápida? Vamos pelo macete? Troque cada um desses verbos aí pelo fazer ou fizer. Dizer ou disser. Vou usar o fazer e fizer. Tudo bem? Então vamos lá. É para garantir. Na hora de trocar, eu troco pelo fazer ou pelo fizer? É para fazer. Você não vai falar é para fizer. Então, troquei pelo fazer. Já vi que está no infinitivo. O número 1. Tudo bem? Tá, vamos lá. É preciso cuidar. Tá, vamos lá. Infinitivo ou é futuro do subjuntivo? Vou trocar pelo fazer ou fizer. Vou ver aqui qual dos dois caberia. É preciso fazer ou é preciso fizer? É preciso fazer. É preciso dizer. Troquei e vi que é infinitivo. Ó, macete é algo sem vergonha. Macete é algo sem vergonha. Você troca, mas não leia o restante da frase, porque vai ficar estranho. Tem aluno que às vezes me manda isso lá nas minhas aulas lá, que me mandam lá no site. Adriana, eu troquei pelo fazer e a frase ficou estranha. É preciso fazer para não desmoralizar. Cara, quando você usa o macete, não é para ler o resto, não. Porque é claro que o fazer tem um sentido diferente do cuidar. A gente só está trocando para ver se o cuidar está no infinitivo ou no futuro. Mas macete é coisa sem vergonha. Não é para ler o resto da frase, não, que vai ficar estranho mesmo. Não estranhe se ficar estranho. Tá bom? Ó, então troquei pelo fazer, infinitivo. Beleza. Ó, é preciso fazer para não, desmoralizar. É para não fazer ou para não fizer? Para não fazer. De novo, troquei pelo fazer. 1, 2 e 3 estão no infinitivo. Coisa boa, coisa boa. Vamos continuar. Da próxima vez que desesperar, vou trocar. É fazer ou fizer? Da próxima vez que fizer. Quando eu troco, eu vejo que é fizer, não é fazer. Então, a troca seria fizer. Futuro do subjuntivo, entendeu? Ó, e toda vez que vem com conjunção, é futuro do subjuntivo. Já falei isso? Tá bom. Vem comigo, ó. E que alguma notícia de Brasília lhe enojar, lhe fazer ou lhe fizer. Alguma notícia fazer ou alguma notícia fizer. Olha esse que. Que alguma notícia fazer ou que alguma notícia fizer. Que fizer. Claro que fica estranha a frase, porque o fizer aí, ele fica estranho no lugar do enojar, por causa de sentido. Mas você entendeu? Quando você troca, dá pra ver que o enojar estava no futuro do subjuntivo. Fechou. Troquei pelo fizer. Então, respondendo a questão da FGV. 1, 2 e 3 eu troquei pelo fazer, infinitivo. 4 e 5, futuro do subjuntivo. A banca pergunta, assinale a alternativa que apresenta apenas as que pertencem a formas de infinitivo, só quer infinitivo. Resposta, letra A. Tudo bem? Tranquilo? Bora fechar? Estarei transferindo a sua ligação. Estarei casando com você, meu bem. Por que que irrita tanto isso? Por que que irrita falar assim? Ouvir alguém falar assim? Estarei chegando aí.
às 8 horas estarei chegando? Irrita, irrita. Estarei casando? Irrita. Mas irrita porque está errado ou irrita porque irrita? No próximo vídeo a gente vai falar do gerúndio. A gente vai entender que existe o gerúndio bom, existe o gerúndio ruim, e a gente vai entender por que o gerúndio ruim, que é o chamado gerundismo, irrita tanto.